Amém. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, ou acessar as nossas Bíblias, no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, a partir do versículo 27 até o 31. Leiamos. E disse-lhes Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas, depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse ainda com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. Pai Santo, Senhor, estamos aqui como igreja, a igreja é do Senhor. Os servos, os vasos que sempre estão aqui à frente para ministrar louvor, adoração, mensagem, todas as áreas da igreja, Senhor, são vasos nas tuas mãos. Que o Senhor use cada um de nós e nesse momento eu te peço a tua direção, Pai, para que eu fale, ó Deus, apenas aquilo que o Senhor quer que fale, nem menos nem mais, Senhor. Que venha do teu coração, que venha pelo teu Espírito Santo para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, estamos estudando nas 12 últimas semanas, e esse domingo vai ser a 13ª, estaremos encerrando o estudo no Evangelho de Marcos, né? Na nossa escola bíblica dominical, principalmente as salas de adultos, né? O que me parece, todas as salas. E aí veio a pergunta: eu aproveitei a oportunidade de descer fundo em um dos evangelhos, 13 semanas conversando, ouvindo, discutindo, debatendo, lendo, estudando, examinando um dos evangelhos. Será que eu aproveitei, semana a semana, versículo a versículo, capítulo a capítulo? Que grande oportunidade tivemos de conhecer com mais detalhes o ministério do Senhor Jesus. Jesus, no seu ministério terreno, nos deixou preciosíssimas lições através dos seus ensinos, do seu exemplo. Lições para as nossas vidas, vida cristã, vida espiritual. Por isso, nós temos que estar atentos. Não temos como viver a vida cristã sem conhecer Jesus, sem conhecer o Mestre. Não há vida cristã sem o Mestre, sem conhecer quem foi Jesus, sua vida, sua obra. Então não deixemos, irmãos, de conhecer mais, de aprender mais, o que ele fazia, o que ele deixava de fazer, por que ele tomava tal atitude, por que ele falou isso, por que ele falou aquilo, porque nós estamos aprendendo o que é vida cristã com o próprio Mestre, através do seu ministério. E a escola bíblica nos deu essa oportunidade, nessas 12 semanas, de aprofundarmos o estudo no ministério de Jesus. E domingo está encerrando.
esse momento precioso. Jesus é o nosso mestre. Ele viveu o que ensinava e ensinava o que vivia. No texto que nós lemos, no capítulo 14 de Marcos, nós encontramos Jesus nas suas últimas horas antes de ser preso pelas lideranças da religião judaica, do judaísmo. Ele e os discípulos, como a gente conhece a história, estavam celebrando a ceia da Páscoa judaica, Jesus estava ali passando as últimas orientações também e trazendo ao conhecimento dos seus discípulos coisas, fatos que iriam acontecer daqui a algumas horas e nos próximos dias. Desde a sua prisão, traição que haveria, prisão, morte, ressurreição. Então Jesus estava passando para os seus discípulos. Jesus estava no caminho da cruz. E ele sabia disso. Tinha consciência plena disso. E Jesus sabia de todo o sofrimento que viria nesse caminho. Tudo que acompanharia de sofrimento, que ele seria o alvo. E por mais que Jesus estivesse falando claramente, para nós hoje é fácil, Mas por mais que ele estivesse falando claramente, os discípulos ainda não conseguiam ver o cenário completo. Eles ouviam, percebiam alguma coisa, mas não tinha como ver o cenário completo e nem entender a profundidade das coisas que Jesus estava anunciando. Então esse era o contexto. Jesus via o cenário completo do que estava por acontecer. Mas por mais que ele dissesse aos discípulos, os discípulos ainda não conseguiam ver. Assim é a nossa vida, Eu não consigo ver o cenário completo da minha vida. Mas se eu ando com Jesus, Ele está vendo todo o cenário da minha vida. Então isso é vida cristã, andar com Jesus, que está vendo todo o cenário da minha vida, todo o cenário da vida de Virgínia. Jesus sabia o que cada um daqueles homens poderia suportar dentro desse cenário. Na vida cristã, dizemos caminhar com Jesus. Dizemos que seguimos seus ensinos, que seguimos seus exemplos. Isso é vida cristã. Dizemos também que nossa vida foi mudada, foi convertida ao Evangelho, o Evangelho que foi pregado por quem? Por Jesus. Isso é vida cristã. Quando você diz, eu sou cristão, eu estou dizendo que tudo isso significa a minha vida. Eu fui convertido, eu fui mudado, eu fui ensinado, eu sigo Jesus, eu sigo seus ensinos, eu sigo seus exemplos. Enfim, nós dizemos ser cristãos. E o que é cristão? Pequenos cristos aqui na terra. Tomando por base o que lemos no texto, o que aconteceu. Eu queria chamar os irmãos e a todos que estão nessa transmissão para nós analisarmos o seguinte tema: qual a base da minha vida cristã? Quais são as bases que me dão firmeza no cristianismo que eu digo viver, baseado nesse texto? Tomando como exemplo o comportamento dos discípulos, eu queria pontuar aqui só 3 lições. Lições que, bem aprendidas, bem internalizadas, teremos como resultado segurança na caminhada cristã. Primeira lição: ter vida cristã exterior como reflexo da vida interior. A minha vida exterior, a que Paulão vê em mim no dia a dia, deve ser reflexo do que está no meu interior. Como a gente viu aqui na leitura, no texto em Marcos, Judas já não estava mais ali. Judas, como diz popularmente, deu linha e foi cuidar dos seus assuntos particulares, seus projetos particulares. Ele não tinha nenhum compromisso com o projeto de Jesus. Então ele partiu para decidir o seu projeto.
Judas já não estava mais ali. Judas foi dar sequência aos seus planos de traição, aliado com quem? Com os líderes religiosos. E o que é que nós conhecemos de Judas? Além dele ser o traidor. Vamos lembrar? Judas era um dos 12 discípulos. Era um dos 12. Um dos 12 discípulos. De quem? De Jesus. Ele andava com Jesus, junto com os outros 11. E participou das caminhadas, de todas as caminhadas de Jesus. Participou de todas as ações, de toda a trajetória do ministério de Jesus. Judas não caiu de paraquedas no último dia. Opa, cheguei aqui, dá tempo ainda de participar de alguma coisa? Não. Ele estava desde o início. Judas esteve presente nos momentos de ensino do Evangelho. Ele teve acesso ao mesmo conhecimento que os demais tiveram. Ele recebeu o mesmo conteúdo. O Evangelho do Reino de Deus, que Jesus pregou, como Mateus fala, Marcos fala, que ele veio pregar o Evangelho do Reino, nada foi escondido de Judas. Ele teve acesso a tudo o que Jesus estava falando. Judas participou também das atividades evangelísticas. Quando Jesus mandou de 2 em 2, Judas foi pregar o Evangelho. Judas pregou o Evangelho para outras pessoas. Foram 3 anos participando ativamente junto com os demais discípulos. Judas testemunhou, ou seja, viu, aqui é testemunhar no sentido de ver. Ele viu a vida de Jesus durante 3 anos. Se nesses 3 anos, convivendo com Jesus, dia e noite, todos os dias, em todos os lugares, Judas percebesse uma falha pequena que fosse em Jesus, que uso Judas iria fazer dessa falha? Que era tudo que os fariseus, os escribas, os líderes religiosos queriam para poder acusar Jesus. Judas foi um testemunho vivo de que em Jesus não houve pecado. Porque se ele tivesse percebido a mínima falha, a mínima intenção errada em Jesus, ele ia falar. Ele ia usar contra o mestre. Mas nada disso que Judas viveu ou participou foi suficiente para mudá-lo. Isso não mudou Judas, apesar desses 3 anos intensivos no ministério de Jesus. Suas práticas exteriores não refletiam o seu interior. O Judas que todos viam não era o Judas real no seu coração. O Judas verdadeiro que habitava no seu coração e alma vivia outro personagem, o Judas discípulo. Diferente aos olhos humanos que o cercavam. Isso é um fato, irmãos, que tem que chamar a nossa atenção. O verdadeiro cristão deve refletir na sua vida aquilo que ele é no seu interior, se ele é convertido, mudado pelo Senhor, seguidor do cristianismo, seguidor dos ensinos de Jesus, que tem compromisso com Jesus. O que os outros veem no meu dia a dia deve ser a transparência do que ocorre dentro de mim. Ou então eu estarei vivendo um outro personagem do lado de fora. Um Adevan no interior e um Adevan no exterior. A vida cristã não pode ser firmada no meu, Adevan, estou falando de mim, no meu ativismo na obra, mas em um coração verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus. O evangelismo que eu faço, a classe de EBD que eu ministro e ensino, o PG que eu participo ou lidero, a minha oferta, tudo deve ser resultado do que Deus está fazendo na minha vida. E já fez em meu coração. Deve ser a expressão
e o transbordar do meu compromisso com o seu evangelho. É isso que deve refletir meu exterior. E quando o meu exterior, cristão, o advém de fora, cristão, não é reflexo de um coração realmente convertido, ou então consagrado, ou então obediente, eu vivo um personagem de mim mesmo. Eu sozinho sou um, na frente dos irmãos eu sou outro. Eu tenho um papel a desempenhar. E esse personagem que eu posso criar e buscar fazer outros acreditarem e admirarem, não me trará segurança na vida cristã. Porque esse personagem não tem compromisso com Jesus. E quando os problemas chegarem, e eles vão chegar, é natural que cheguem, são os problemas da nossa vida terrena, dentro das nossas limitações. Esse personagem que não tem compromisso com Jesus, vai abandonar o Senhor. Ou vai fazer de conta que não conhece o Senhor. Na pandemia nós percebemos, isso foi uma realidade generalizada nas igrejas, que durante a pandemia, muita gente negou o evangelho que dizia viver. E eram pessoas ativas na igreja. Pessoas que participavam de várias coisas, eram líderes até. Mas com a pandemia, a crise veio, o desespero veio, a ansiedade veio. E a primeira coisa que a pessoa fez foi dar as costas para Jesus. E foi buscar suas próprias soluções, seus próprios caminhos. Meu exterior deve ser o reflexo do que Deus está fazendo em minha vida. Ou esse personagem um dia se manifestará. Segunda lição. Vida cristã não pode ter base apenas no nosso esforço. O texto de Marcos 14 relata o momento em que Pedro mostrava que confiava cegamente em Pedro. Confiava muito em si mesmo. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca, porém eu. Alta confiança de Pedro em si mesmo. E ainda que me seja necessário morrer contigo, está falando para Jesus, Pedro está falando para Jesus, de modo nenhum eu te negarei. Pedro não tinha o mesmo problema de Judas, nós sabemos disso. A sua questão é que ele confiava, além do que devia, na sua própria capacidade. Ele se achava inabalável. Nada o deteria, nada o seguraria, nada o impediria de estar com Jesus, independente do que fosse acontecer, de líder religioso, de Império Romano. Não importa o que vai acontecer, mestre, eu estarei contigo, nem que eu tenha que morrer. Pedro confiando em si mesmo, alta confiança. E Pedro confiava tanto em si mesmo, que ele se achou ainda com autoridade de olhar para os demais, os outros 10 que estavam ali. Eles podem até te abandonar, mas eu não. Ele ainda tinha um padrão de comparação. Eles podem, mas eu não. E essa segurança de Pedro, essa autoconfiança, constrangia os demais, que estavam quietos. No entanto, a vida cristã não se vive baseada nas nossas próprias forças. O salmista afirmou diversas vezes que não era ele, o salmista, que era o seu refúgio e fortaleza. Não, nós conhecemos os salmos. O que é que o salmista está dizendo? Senhor, o Senhor é a minha força, o Senhor é meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é meu socorro, o Senhor é a minha esperança, o Senhor é a minha alegria. E ele vai fazendo a lista nos salmos. Em nenhum momento ele diz, não, Senhor, eu confio muito em mim, eu sou o meu socorro, eu sou meu refúgio. Não, é o Senhor. Quem sou eu? Eu preciso de Ti.
A vida cristã também tem a parte do esforço. Ou então a gente não encontraria os textos: vigiai, orai, perseverai, clamai, mortificai, e assim vai a lista. A nossa parte. Mas ela não é baseada só no nosso esforço, porque nós temos limitações humanas. A principal raiz da vida cristã é a fé. O meu justo viverá pela fé. É a fé verdadeira que nos sustenta diante das situações que esta vida apresenta. É ela que nos mantém firmes ao lado de Jesus, mesmo diante das adversidades que podem e virão sobre nós em algum momento da vida. Assim como Pedro, quando minha confiança principal é no meu esforço, na minha resistência, eu serei abalado em algum momento da minha vida. Esse impacto poderá provocar diversos transtornos na minha vida, diversos transtornos. Criar um impacto como causou na vida de Pedro, que nós conhecemos a história. O sentimento de fraqueza, quando Pedro reconheceu, e a gente vai em algum momento reconhecer o quanto somos limitados, ao contrário do que acharmos que éramos tão fortes, tão capazes. O sentimento de fracasso que tomou de Pedro, que imaginava ser um super-herói como discípulo, e ele viu o seu próprio fracasso naquele momento. Nós também podemos nos ver fracassados na vida cristã, por termos confiado tanto em nós mesmos, e não no Senhor que nos fortalece. Eu vivi, em minha vida, eu posso enxergar bem claro, 2 momentos. Em um momento eu me enxergava forte, inabalável, cheio de conhecimento, na força da juventude, liderança, ir para aqui, para lá, muita gente falando bem de mim e tal. Eu comecei a me achar forte, e achava que eu poderia tudo. Só não cheguei nesse limite aqui de Pedro, de dizer, ó, os demais eu não sei, mas eu não. Mas, em uma situação, eu vi minhas fragilidades expostas. E de forma vergonhosa. O homem forte desmoronou com extrema facilidade. Assim foi na minha vida, eu percebi isso em mim. Em outra situação, a vaidade e o orgulho espiritual deixaram expostos um coração que não se quebrantava diante de Deus. E só se aproxima de Deus quem tiver um coração quebrantado. Terceira lição. Deus sabe das nossas limitações. Jesus está perto da gente. Ele nos conhece. No versículo 31 a gente leu: mas ele disse com mais veemência, Pedro falando, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E da mesma maneira diziam todos também. O evangelista Marcos registrou esse detalhe, que os outros também disseram que não abandonariam o Senhor, e nem o negariam. Não foi apenas Pedro, então, que afirmou que nunca o abandonaria. Pedro apenas foi o primeiro que abriu a boca, temperamento sanguíneo, falou logo, deu logo o seu recado. Eu não. Não sei os demais, eu não. Mas os outros 10 também falaram, irmãos, que não abandonariam e nem negariam Jesus. Naquele momento ninguém queria ficar para trás de Pedro, nem abaixo de Pedro. Ficar pelo menos no mesmo nível, diante de Jesus.
Aí eu falei a pergunta: a minha fé é baseada na fé dos outros, na fé de alguém que eu conheço, que é próximo de mim? Minha fé é baseada na declaração dos outros, ou aquele irmão tem cada expressão de fé, e eu admiro aquele irmão e isso fortalece a minha fé. Tudo bem, mas minha fé, minha vida cristã não pode estar baseada na experiência dos outros. Minha fé é baseada na constância dos outros. Eu ando com alguém que é muito constante, então fico usando para encostar na pessoa. Não caia não, porque se você caiu, eu vou junto. Não pode ser assim. Minha fé é dependente de que outros estejam bem, para que eu, igualmente, se sinta bem na vida cristã. Então, se eu vejo Paulão passando por dificuldades, por problemas, e não consegue, naquele momento, ter aquela alegria extravasante, eu vou me abater. Em vez de ajudar, não, eu vou me abater. Não, Paulão caiu, eu vou cair também. Paulão está desanimado, eu me desanimo também. Minha fé é baseada na fé da minha esposa, na fé do seu marido, né? Na fé dos seus pais. Eu vou na onda. Para onde ela for, eu vou. Para onde ele for, eu vou. Mas eu não tenho a minha própria visão, minha própria experiência com o Senhor. E qual foi a sequência da história? Judas mostrou que realmente havia no seu coração. Traiu Jesus. Isso era o que estava no coração dele. Pedro, o grande valente, que não é o filho de Virgínia, né? O grande valente, diante das suas palavras, negou 3 vezes naquela mesma noite. Não foi no dia seguinte, não. Foi na mesma noite. Daqui a pouquinho ele já estava negando. Quem disse que morreria por Jesus? Os demais discípulos que juraram que nunca o abandonariam, usaram como ninguém aquela expressão popular que a gente conhece aqui na nossa pátria: pernas para quem te quero. Fugiram. Jesus foi traído, negado e abandonado por quem andou com ele nos últimos 3 anos. Mas essa palavra não é para desanimar não, viu, irmãos? Jesus conhecia as limitações de cada um. Jesus conhecia o coração de cada um. Ele sabia até onde poderia contar com cada um deles. Sabia também que eles não estavam preparados ainda para o nível de adversidades que aconteceria a partir daquela noite. Jesus não foi pego de surpresa. Ele estava consciente e no controle de toda a situação. Assim é a nossa vida quando está na mão de Jesus. Ele conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde a gente vai suportar. E Ele sabe de tudo. Ele tem o cenário nas mãos dEle. E Ele sabe o momento de intervir. Jesus conhece o nosso interior. E não apenas as nossas palavras e as nossas ações. Jesus sabe até onde realmente nós nos doamos a Ele e que oferta, que tipo de oferta damos a Ele, como a gente viu a história da viúva pobre que entrou no templo e deu sua ofertinha, que a gente estudou lá na IBD. Jesus viu aquele coração simples daquela mulher, entrando no meio religioso, cheio de religiosos, cheio de gente, cheio de autoridade, bem vestido, mas Jesus destacou o coração de uma pessoa só, daquela mulher. Jesus sabe qual é o coração de cada um de nós. Aleluia. Ele sabe até onde nós nos sacrificaremos por Ele, até onde nós suportaremos para testemunhar por Ele.
Não me esqueço quando eu estava ainda no início da vida cristã, que eu não conhecia tanto o que era andar com Jesus, e que no ambiente de trabalho, eu atendi o telefone, era para o chefe disse, diga que eu não estou, aí eu disse, ele não está. Desliguei, quando eu me virei, o colega que estava atrás, você não é crente? Está mentindo? Ali eu traí meu Senhor. Ainda não tinha noção tão clara do que eu estava fazendo. Mas eu cedi, eu traí meu Senhor. Isso me custou muito tempo de oração, pedindo ao Senhor que tivesse misericórdia em minha vida. E aprender o que é testemunhar diante do Senhor. Passado algum tempo, quando eu fui surgiu outra situação, já em outro ambiente de trabalho, o chefe mandou eu dizer que não estava. Eu disse, então você mesmo diga. Aí soltou vários palavrões contra mim lá. Eu disse, amém. Não posso dizer que você não está, que você está. Aleluia, Senhor. Jesus sabe em que está firmada a minha vida cristã. Ele sabe. E o seu interesse, o interesse do Mestre, é que a minha vida cristã esteja fundamentada em uma fé genuína, verdadeira, na busca do conhecimento e prática dos seus ensinos. Firmada o quê? Na obediência à sua vontade. Firmada em quê? Em viver para o propósito do Pai, como Ele viveu. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Se eu sou seguidor de Jesus, eu vou fazer a mesma coisa. Irmãos, assim como Jesus cuidou dos discípulos naqueles 3 anos, mesmo traído, negado e abandonado, ao ressuscitar, Jesus foi ao encontro deles. Quando as mulheres foram ao sepulcro e viram o sepulcro vazio e Jesus apareceu a elas, Jesus deu o recado muito claro a elas. Vão e digam a meus irmãos e a Pedro que eu os verei na Galileia. Digam a meus irmãos e a Pedro que precisava de uma dose maior do cuidado do Senhor, que eu os verei na Galileia. O que é que ele quis dizer? Eles continuam sendo meus discípulos. Jesus sabia que eles ainda tinham que amadurecer na nova vida, a vida cristã que eles estavam começando a tomar conhecimento, ainda estavam no prefácio, ainda não estavam nem na introdução. Que eles ainda receberiam o Espírito Santo, que iria os fortalecer e os guiaria. Que descobririam o que era ter uma vida de oração, que eles não sabiam ainda o que era a vida de oração. E muitos de nós caímos na vida cristã, ficamos definhados na vida espiritual, justamente porque a gente não sabe o que é vida de oração, não sabe nem o que é orar. Os discípulos pediram o que a eles? Senhor, ensina-nos a orar. O que é orar? Por que orar? Como é esse negócio de se relacionar com o Pai? Jesus sabia que muitas coisas que eles tinham ouvido dele, Jesus, os discípulos só iriam entender quando recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Assim também é a nossa vida. Podemos fraquejar por estar vivendo a letra e não deixando o Espírito Santo fluir em nossas vidas, trazendo a clareza do Senhor para as nossas vidas. Fazendo disso aqui vida que jorra dentro de nós. A palavra que vem do coração do Pai, não da letra, mas do coração do Pai.
Jesus sabia que eles iriam se relacionar de forma tão íntima com o Senhor. E aí sim, dessa vez, dariam a sua própria vida por Ele, Jesus, e por seu Evangelho. Fraquejamos muitas vezes na nossa vida espiritual, na vida cristã, porque não temos intimidade com Deus. Jesus mostrou ao longo de 3 anos uma intimidade com o Pai. Eles viam sempre Jesus orando, 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 se afastando para orar, primeiro orando, depois orando, orando, e até a última hora estava ali orando no jardim do Getsêmani. Eles foram entender isso depois. Ter intimidade com o Pai. Não é fazer aqueles 10 minutos de oração por dia, pronto, orei. Não, é intimidade com o Pai, é conversar com o Pai 24 horas, estar sempre sintonizado com o Pai. O Pai está pronto para te falar a qualquer hora, a qualquer momento, independente do que você está fazendo. Eu tenho meus momentos de oração, mas o Pai tem liberdade de falar comigo a hora que quiser. Intimidade com o Pai. Jesus sabia que quando eles tivessem intimidade, eles dariam a sua própria vida pelo Evangelho e por Jesus. Meu irmão, Jesus nos conhece e conhece muito bem. Ele sabe quem é você e quem sou eu, por dentro e por fora. Ele sabe o que realmente existe no nosso coração. Quem somos nós no interior e o que nós somos no exterior. Jesus conhece o nosso íntimo. Ele sabe em que está firmada a nossa fé. Se nele ou se em nossas próprias forças, habilidades, conhecimentos. Ele sabe e como sabe das nossas limitações. Mais do que a gente, que pensa saber tudo. Ele sabe do quanto precisamos amadurecer. Às vezes nós não enxergamos, mas Ele sabe que nós precisamos. E Ele permite que passemos por algumas coisas na vida para amadurecermos na vida cristã. O quanto nós precisamos aprender e o quanto precisamos ainda também entender que dependemos dEle, não das nossas próprias forças e do nosso conhecimento. Você já fraquejou alguma vez na vida cristã? Será que eu estou perguntando algum absurdo? Você já fraquejou alguma vez na vida cristã? Você já teve suas fraquezas ou vazios expostos, vazios de Deus expostos na sua vida? Você alguma vez já negou o Senhor com palavras, com atitudes, diante de familiares, diante de vizinhos, de colegas, de irmãos? Sua vida cristã é parte de um personagem que você criou e vive representando diante das pessoas? Quero encerrar aqui dizendo o seguinte: Jesus está te chamando e chamando a mim, para junto com Pedro. Ele diz que está esperando por nós, para que a nossa vida cristã esteja firmada nas bases corretas. O que é que ele quer fazer? O que é que ele queria fazer com os discípulos lá na Galileia? Junto com Pedro, completar a obra que ele iniciou na vida deles. E lá anunciou que viria o Espírito Santo, que daria continuidade. Jesus quer completar a sua obra na minha vida e na tua. Ele sabe onde estão as lacunas, as nossas deficiências, as nossas dificuldades. E aí vem aquele recado. Ele perdoou os discípulos. Ele perdoou Pedro. Ele perdoa a mim. Ele perdoa você. O que Ele quer? Vamos iniciar uma nova caminhada. E Ele vai nos dar o que eu e você precisamos. O que nós precisamos para entender o que é uma verdadeira vida cristã ao lado de Jesus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Pai Santo, engrandecido seja o Teu nome, Senhor.
Nós estamos aqui como igreja do Senhor, pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor complete em nossas vidas a obra que um dia o Senhor iniciou, Pai. Completa, ó Deus, aquelas lacunas que ainda estão existindo em nossas vidas. Completa, Senhor Deus, aquelas coisas que impedem que tenhamos uma fé firme, viva, Senhor Deus, e eficaz nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, nos dá direção para que renunciemos às coisas que devem ser renunciadas. Ó Deus, e que tenhamos entendimento verdadeiro das coisas, dos Teus ensinos, das Tuas verdades que ainda faltam na nossa vida, Senhor. Que possamos nos relacionar contigo, Senhor. Conhecer, ó Deus, o que é ter uma vida de intimidade com o Senhor, um relacionamento íntimo com o Senhor, o andar com o Senhor, Pai, no dia a dia, Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ter uma fé, a ter uma vida cristã, a ter uma vida genuína no Senhor, Pai. Firmada na fé verdadeira e diante de Ti, movida pelo Teu Espírito Santo, com os ensinos Teus verdadeiros, Senhor Deus, fluindo da Tua palavra com a unção do Teu Espírito, Senhor, para que vivamos plenamente a vida cristã que o Senhor nos reservou, Pai. Com a vida cristã plena de verdade, de autenticidade, que eu não crie, Senhor Deus, um personagem, Senhor Deus, que viva uma coisa, mas dentro eu seja outra, Senhor. Que eu seja aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, também no exterior, Senhor. Que todos